tenho pregado o livro de Gênesis. E dentre esse livro de Gênesis, a gente está chegando na última parte do livro de Gênesis. Para aqueles que não são hábitos ou apenas são leitores das Escrituras Sagradas, que têm prazer na leitura, talvez não entendam toda a dinâmica do livro de Gênesis e o poder que esse livro tem, que ele é a base para toda a Escritura Sagrada. Se retirarmos o livro de Gênesis das Sagradas Escrituras, acabou tudo o que é Evangelho. Porque o Evangelho está sendo mostrado exatamente aqui no livro de Gênesis, e ele vai se desenrolar por todo o tempo, para que nós venhamos entender, como o próprio nome diz, Gênesis, começo. Se a gente não entende o começo de como aconteceu as coisas, a gente não tem poder nenhum de compreender como está a nossa vida, o que está ao nosso redor. Por isso que sempre quando alguma coisa acontece, na maioria das vezes uma coisa ruim, a gente pergunta, como isso aconteceu? Aonde foi que a gente errou? Qual foi o momento em que a gente se desviou? E quando a gente descobre o começo, a gente é capaz de consertar as nossas rotas e fazer caminhos retos diante do Senhor. Mas quando a gente ainda não conhece, a gente está fadado a repetir os erros. É por isso que eu iniciei nossa jornada, eu com vocês nessa igreja, pelo livro de Gênesis, para que a gente entenda o começo de todas as coisas. E agora esse livro está chegando no seu final. A primeira parte do livro, Deus está tratando com o seu povo, não de um povo específico, mas com um povo geral, com a humanidade. Ele começa com a criação, depois ele passa para a queda e traz a palavra de redenção, na pessoa do Redentor, que haveria de esmagar a cabeça da serpente, e por meio dessa promessa, ele vai desenvolver toda a história da redenção, todo o drama da redenção, para que nós pudéssemos hoje, glorificar o Senhor, de ter sido cumprida essa obra de redenção, não completa no sentido que nós ainda somos pecadores, mas a obra toda já foi consumada, e Ele, quando voltar, Ele vai dar fim à execução dessa plena obra que já se iniciou nos corações daqueles que creem em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Redentor. E então ele começa a tratar a humanidade até o seu capítulo de número 11. Gênesis, ele vai tratar com Deus, ele vai tratar com a humanidade até o capítulo de número 11. Do capítulo de número 4, basicamente, que inicia a jornada fora do Jardim do Éden, até o capítulo 11, Deus está tratando com a humanidade. E a humanidade, ela não quer se voltar para Deus de forma alguma. Então entra o primeiro juízo de Deus com um dilúvio destruindo e chamando agora uma família, a família de Noé. Capítulo de número 8, 9, mostra exatamente isso, que Deus salvou Noé. Deus transformou Noé. Deus trouxe a água do dilúvio e apenas 8 pessoas sobraram e toda a criação restante dentro daquela arca. E logo depois que Noé saiu, a Bíblia declara que Noé pecou, o seu filho pecou contra Noé. E a gente vê que o processo de pecado continuava exercendo domínio sobre os homens. Os homens não permaneciam na presença de Deus. Deus então ele propõe não mais trabalhar com a humanidade, mas ele vai escolhendo uma família dentre todos os povos da terra, para que por meio dessa família, uma nação santa, uma semente santa pudesse vir e exatamente cumprir o que Gênesis 3,15 Deus havia prometido. E essa promessa, a Bíblia declara que Deus encontra Abraão. E esse Abraão, ele encontra na terra de Ur dos Caldeus, capítulo número 12, precisamente no capítulo número 11. Quem é Abraão? Quem é seu pai? A Bíblia declara que eles eram idólatras. Ou seja, quando Deus escolheu Abraão por sua graça e por sua misericórdia, Ele não encontrou Abraão um homem fiel. Ele não encontrou um homem como a gente hoje encontra, dizendo exatamente com esse slogan ou com esse título, amigo de Deus, o pai da fé. Não, ele não tem nada de pai da fé, ele não tem nada de amigo de Deus, muito pelo contrário, ele nem conhece Deus, ele é um idólatra. E Deus foi até Abraão e o chama. A Bíblia declara que Deus despertou a fé de Abraão e Abraão creu em Deus.
e seguiu. Seguiu apenas com uma única ordem: sai da tua terra, da casa dos teus pais, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão aí, desde a primeira vez que Deus falou com Abraão, Abraão obedece. Abraão ele não fica entre dois pensamentos: será que foi Deus, será que não foi? Ele crê em Deus e vai. Ele nem sabe para onde está indo, mas ele vai. E a Bíblia declara que Deus vai conduzindo o passo de Abraão até a terra prometida, a terra de Canaã. Quando ele chega na terra de Canaã, e quando ele pisa naquela terra de Canaã, Deus volta a falar com Abraão e diz assim mesmo: Abraão, eu estou te dando esta terra, que teus pés estão pisando, percorre ela, norte, sul, leste e oeste, porque essa terra vou dar à tua descendência para sempre. E assim Deus ele vai trabalhando com Abraão, e aqui a partir do capítulo número 12, começa a história dos patriarcas. Quem escreve esse livro é Moisés. Moisés escreve esse livro, vamos supor, ao pé da montanha, e ele começa a entregar esse livro ao povo de Israel, que não sabe exatamente quem é a sua história, ele não sabe exatamente qual é o seu povo, ele não sabe exatamente quem é o seu Deus. Por quê? Porque ele passou 400 anos vivendo numa terra pagã, comendo da terra pagã, circulando com os deuses pagãos. Ele não sabe exatamente quem é Israel, ele sabe de uma promessa, que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, que ele nos te daria. E eles clamaram a Deus no meio da sua grande dor, e Deus entregou Moisés e o libertou esse povo. E quando Moisés liberta esse povo com grandes atos da parte de Deus, Deus entrega para Moisés agora todo o compêndio, o Gênesis. Ele entrega para Moisés exatamente aquilo que o povo deveria saber desde o seu começo: quem foi que criou todas as coisas, porque Deus executou todos os juízos que ele executou no Egito. E então, diante de todas essas provas, Moisés ele entrega, e ele escreve esse livro e entrega para o povo de Israel. Então, quando Israel ele começa a ler a história dos seus pais, de como Israel chegou aonde ele está, e quem é Abraão, Isaque e Jacó, porque essa já é a 4ª geração, já são 400 anos que se passaram. As pessoas não sabiam mais quem era quem, não sabiam, que se contavam essas histórias, mas agora o povo está diante de si, e ele vai entender por que Deus é tão cheio de graça e de misericórdia. E quando ele escolhe uma pessoa, ele não escolhe olhando para ela as suas virtudes, os seus méritos. Ele escolhe por misericórdia. Porque se ele colocar um Abraão aqui, que sou eu, meu nome é Abraão, e colocar um outro ser do meu lado, escolher entre toda essa humanidade, aquele ser provavelmente é bem melhor do que eu. Talvez seja mais inteligente, talvez seja mais capaz em uma determinada coisa e em outras coisas. Foi isso que Deus falou para Israel: eu não escolhi porque vocês eram os melhores, nem porque vocês eram os maiores, muito pelo contrário, você era menor, você era pequeno, não tinha nada de... eu te escolhi por amor. E é com esse texto que Israel ele ouve e vê, e agora ele vai se deparar que não somente a história dele é por graça, misericórdia e amor, mas que os seus pais, da mesma forma, é por graça, misericórdia e amor, que Deus os chamou e fez dele um grande povo, como se hoje eles estavam vendo, libertos e livres da terra da escravidão, indo rumo à terra prometida. Ele começa a contar a história de Abraão, depois entra a história de Isaque, e agora ele chega na história de Jacó. A história de Jacó está findando, capítulo 37, e é isso que ele diz: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, verso de número 2. Mas essa não é a história de Jacó. O texto original, que a gente poderia dizer, seria, a melhor tradução seria: esta é a história da descendência de Jacó. Porque a partir de então, Jacó ele vai ficar de lado, ele vai ficar como se fosse num pano de fundo, sem perceber o que vai estar acontecendo com todos os trâmites, porque Jacó vai ser apenas uma testemunha ignorante dos fatos que vão estar acontecendo, porque ele será mais uma vez enganado na sua velhice, como ele enganou o seu pai na sua velhice.
E então Jacó agora vai ser contada a história da descendência. E 2 personagens vão surgir nesse momento. Porque até então temos Abraão. Abraão tem 2 filhos. O primeiro filho, ele acredita que ele é o primogênito, originado com uma concubina, com uma serva sua, Ismael. Mas Deus chega, depois passa com ele e diz: não será esse o primogênito, não será esse o teu filho, será Isaque, nascido da tua própria mulher, nascido de Sara. E então ele tem Isaque. Então é bem definido claramente quem é o herdeiro de Abraão: Isaque. Isaque, então, ele começa o seu matrimônio com Rebeca. A Rebeca é estéril, também não pode ter filho. Ele ora 20 anos para que Deus dê um filho a Rebeca. E Deus concede 2. Agora, são 2, quem é o herdeiro? Quem que vai dirigir a promessa? E a Bíblia declara que Rebeca, ela ora a Deus, e então Deus fala para Rebeca: haverá 2 povos no teu ventre, 2 nações se levantarão, só que o maior vai servir ao menor, ou seja, aquele que nascer primeiro vai servir o que nascer em segundo, ou seja, o primogênito será o segundo, não será o primeiro. Então Deus definiu claramente na vida de Isaque quem seria o primogênito, seria o que nascesse segundo. Só que quem nasceu primeiro foi Esaú, e o pai se agradou de Esaú, quis Esaú e quis fazer de Esaú seu primogênito. Nem ouviu Deus, mas Deus já havia decidido que Jacó seria o primogênito. A gente conhece a história narra que há uma briga entre esses 2, a briga, e se divide essa casa. Eu quero contar a partir do momento que começa a acontecer tantas situações difíceis nessa família, uma família que Deus escolheu, e por que tanta situação triste? Por que tanta briga na casa de Deus? Na família da aliança, por que tanta desavença? Por que tanta preferência? A Bíblia diz que Isaque preferiu Esaú, e a sua mãe, Rebeca, preferiu Jacó. A casa se dividiu. Jacó entra com isso e ele absorve esses desejos, esses sentimentos. Quando ele se estende, quando ele está na velhice, a Bíblia declara que é bem claro que Jacó, ele prefere Raquel do que Lia. Porque ele se apaixonou por Raquel, mas ele foi enganado no dia do seu casamento e casou com Lia. Mas ele nunca deixou de externar a sua preferência pela sua segunda mulher, que seria Raquel. O tempo se passou, os filhos nasceram, uma disputa aconteceu dentro da sua própria casa. Essa mulher dava filhos e a Raquel não tinha filhos. Então ela pega a sua serva, entrega para Jacó e ela tem filho. A Lia percebe que ela não dá mais filho, pega a sua serva e dá para Jacó e ela tem outro filho. No total nascem 13 filhos dessas mulheres, de 4 mulheres. E numa casa de preferências, se já é duro para uma criança ver que o seu pai prefere um filho no lugar do outro, imagine quando esses filhos, esses irmãos, não são do mesmo pai e nem da mesma mãe. 12 filhos se levantam agora nessa terra, 12 homens e apenas uma única mulher. O sistema, a tensão está tão forte nessa casa, é tão tensa. Aí, talvez você me pergunte: Abraão, estamos na virada do ano, Abraão. Poxa, Abraão, virada do ano. Uma mensagem mais de esperança, uma mensagem mais alegre. É por isso que eu prego em sequência os textos. Eu não prego temático, porque foi Deus que preparou esse tema para vocês, o capítulo de hoje, 37, para essa igreja, para que vocês entendam que a família nossa é uma família de muitos problemas, amados. Não é porque temos Deus que não temos problemas, mas esses problemas podem todos serem resolvidos se a gente seguir os princípios de Deus. Mas se a gente não seguir, a gente vai ver essas mesmas coisas na nossa casa, e é tudo o que Deus não quer, é ter essas coisas na nossa casa.
Agora, Moisés ele vai contar a história desse povo, um povo que quando eles saem da terra do Egito, é um povo, uma nação, todo mundo junto, todo mundo oprimido, ninguém é primogênito, ninguém é precioso, é todo mundo junto. Mas a história deles, os 12 filhos que vão gerar as 12 tribos de Israel, é uma família toda dividida. E Deus está trazendo isso para que a gente entenda que Deus tem propósito quando Ele chama nossas vidas. Ele sabe da tua família quebrada, Ele conhece o final dela, mas Ele escolheu exatamente para que a sua glória fosse muito grande e restaurasse aquilo que não pode ser restaurado nem por você, nem por ninguém. É por isso que Deus ele chega até a família de Jacó e Ele mostra um cenário que a gente não quer ver. E a Bíblia declara que a esse homem que Deus está chamando, um pequeno menino, um jovem de 17 anos, que ele aparece no cenário exatamente, são dois últimos personagens que vão apontar do Gênesis 37 até o Gênesis de número 50. São os dois. Quem será o herdeiro da promessa? Abraão, Isaac, Jacó, e quem será o próximo? E Moisés ele vai escrever quem será esse próximo. Ele aponta primeiro a José, e depois ele vai apontar a Judá. E no final a gente vai descobrir que Judá será o descendente. Apesar de toda a integridade de José, Deus não escolheu José. Ele escolheu José para um propósito, salvar a descendência santa. Mas colocou em Judá o primogênito, aquele da quem haveria de vir o Cristo, o descendente da mulher. E a história de José, ele começa com os 17 anos de idade. E esse menino, a única coisa que ele fazia era exatamente, a Bíblia declara, apacentava os rebanhos com seus irmãos José. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. São as duas servas das duas matriarcas, Lia e Raquel. Raquel já havia falecido, então havia apenas 3 mulheres. A Bíblia declara que ele não acompanhava os filhos de Lia. Significava dizer o quê? Que os filhos da primeira mulher parecia que não se dá bem agora com José. Então ele tem que acompanhar quem? Os filhos das servas. E ele acompanha. E ele percebe que os filhos das servas não faziam aquilo que era reto. Então ele chega com seu pai e diz: ó pai, acontece isso. O que acontece? Os seus irmãos ficam o quê? Irados com ele. E a gente pode dizer assim mesmo: ora, é fácil uma pessoa se irar contra nós quando a gente está falando o que é errado ou o que ela faz de errado. José, com seus 17 anos de idade, ele faz isso, porque ele sabe que não era certo da forma como eles agiam. E isso está começando está começando a mostrar exatamente qual era a virtude de José. Ele fugia do erro, ele fugia do mal, ele fugia das coisas erradas. As coisas erradas não é com José. Ele deixa de lado. Lembre-se, a gente não está falando de um homem, ele está falando de um adolescente, 17 anos de idade. E dentro dessa cidade, e dentro dessa própria igreja aqui que nós temos muitos jovens que saem muito novos daqui, que deixam os seus pais e vão morar sozinhos, seja em Goiânia, seja em Brasília, seja em qualquer outro lugar. Provavelmente por essa idade, entre seus 15 e os 17 anos de idade, eles estão saindo daqui. E a pergunta é: eles têm a mesma firmeza de caráter de deixar de lado aquilo que é errado para viver aquilo que é certo? A Bíblia declara então que os seus irmãos começaram a odiar ele. O capítulo de número 37 ele divide em duas partes. A primeira parte é o ódio que os irmãos têm de José. E a segunda parte é o que esse ódio vai fazer, ou seja, o que vai levar o coração dessas pessoas para com José. E a Bíblia diz exatamente que então o seu pai, apesar disso, ele diz claramente, ele amava mais José do que todos os outros 12 filhos. E a Bíblia diz que os seus irmãos o odiaram
porque o seu pai preferia José do que todos os outros. E ele não somente externava isso, ele manifestava isso. E ele fez tecer uma túnica de mangas compridas para José e o entregou. E com o entregar, para nós parece só uma roupa, mas não era uma roupa. Essa mesma roupa, ela se apresenta em algumas partes das Escrituras Sagradas como o intuito de um título, de uma nobreza, de alguém que estaria liderando todo o seu povo, todo o seu clã. Era isso que José, ou melhor dizendo, Jacó tinha no seu coração. Ele vai liderar o nosso clã. Ele tem todas as virtudes, todas as características de liderar o clã. Ele vai liderar. Eu o amo e ele vai liderar. Ele tem as características perfeitas. Mas no coração de Deus, José não era o escolhido. A Bíblia diz que então seus irmãos o odiaram. E aí, por final, José tem sonhos. Ele tem 2 sonhos. O primeiro sonho, ele sonha que o feixe dele ficava de pé e o feixe dos seus irmãos todos se inclinavam. Quando José contou esse sonho, a Bíblia declara que os seus irmãos o odiaram. Tu vais reinar sobre nós? É certo que é isso que vai acontecer? E a Bíblia declara que eles o odiaram não somente por causa dos seus sonhos, mas por causa também das suas palavras. Então ele tem um segundo sonho. E o segundo sonho agora ele vê a lua, o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinando perante ele. Então ele conta isso ao seu pai e aos seus irmãos. E José o repreende-se. Que tipo de sonho é esse que tu tiveste? Vai ser eu e a tua mãe, que agora não é mais Raquel, mas é Lia, ou Bila, que é a serva de Raquel. Iremos nos inclinar diante de ti, todos os teus irmãos iremos nos inclinar. Que loucura é essa? E a Bíblia declara que os seus irmãos o odiaram mais ainda. Mas nessa hora, a Bíblia menciona, mas Jacó guardava no seu coração esse sonho. Nessa noite eu queria conversar com vocês sobre uma coisa. Deus é capaz de nos escolher. Deus tem uma obra para realizar no coração dessa igreja e no coração de cada um que está aqui e está me ouvindo. Deus ele tem te chamado com um propósito claro e certo, verdadeiro e precioso. E que como José, muitas vezes a gente não entende os propósitos de Deus e não entende a forma como Deus faz. E a gente acha que ao falarmos as coisas rapidamente, as coisas que estão erradas na igreja, as coisas que estão erradas com um determinado irmão, e a gente vai contar para os nossos líderes, a gente acha que está fazendo o maior bem que a gente possa. Ou contar as visões, e nesse caso visões são os sonhos que Deus coloca no nosso coração e espalhar para as pessoas que está tudo certo e é dessa forma, e a gente pensa que as pessoas vão acreditar da forma e vão se alegrar conosco. Essas atitudes de José levou a sua família a odiá-lo. E odiaram ele pela preferência do pai, porque ele contava as coisas ruins que aconteciam e porque ele tinha sonhos. E a Bíblia faz, Moisés ele coloca um adendo, ao ponto das pessoas, os seus irmãos não concederem nem falar pacificamente, no texto nem estender a mão e dizer Shalom. Eu sei que nós, como igreja, a gente não tem muito igreja presbiteriana não tem muita ideia de saudar um ao outro com a paz. Eu vim de uma igreja quadrangular e a gente tinha essa saudação: a paz, irmão, a paz, irmão. A Assembleia de Deus tem a paz do Senhor. Todos os irmãos se saudam. Paz do Senhor, irmão. Não se olhem, não se cumprimentam. Olá, paz, tudo bem, tudo bom? Não fala, é a primeira palavra que ele diz, a paz do Senhor. Na igreja quadrangular de onde eu vim, ela dizia, a paz, irmão, a paz. E a gente se cumprimentava isso. Em Israel, quando vai se cumprimentar com o outro, eles saudam um ao outro com Shalom, Shalom Adonai, ou a paz do Senhor.
A Bíblia diz claramente que eles eram impossíveis, eles estavam com tanto ódio do irmão, que eles não conseguiam dizer. Para os nossos dias seria: bom dia, irmão. Oi, tudo bem? Eles não conseguiam falar essas palavras, eles não conseguiam dizer a paz. Sabe por que eles não conseguiam dizer? Porque só estava ódio no seu coração, não tem como dizer a paz a um coração que está cheio de ódio. E aqui o texto ele termina dizendo claramente isso. E o que eu quero avisar para a igreja é que José tinha 17 anos. Ele não teve maturidade para como falar e tratar dos erros das pessoas. Ele não teve maturidade para lidar com a preferência do seu pai. Ele não teve maturidade para falar daquilo que Deus colocou no seu coração. E Moisés, ele diz que o odiaram não só por causa dos seus sonhos, mas por causa das suas palavras. Nessa noite eu queria tratar com a igreja sobre isso. Deus nos escolheu. E quando Deus nos escolhe, Ele vai endireitar nossa vida. Mas Ele vai querer maturidade de nós. E a maturidade nossa vai ser vista nessas 3 coisas. Primeiro, como a gente lida com os pecados das pessoas. Segundo, como a gente lida com o elogio das pessoas. Terceiro, como a gente lida com aquilo que Deus coloca no nosso coração, como a gente fala isso. A forma como a gente fala é tão importante quanto aquilo que a gente está dizendo. É por isso que nessa noite, esse ano de 2024, a gente tem um tema para esse ano. Durante esse ano, a gente vai trabalhar com a igreja, com um propósito claro e verdadeiro. Somos uma família da aliança. A primeira coisa que você vai entender: você é uma família da aliança. Família da aliança. Deus não escolheu José. Deus escolheu a família todinha de Abraão, Isaque e Jacó. José era um deles. Deus escolheu os 12. E pode estar os 12 errados, mas todos os 12 serão transformados para a nação que aquilo, 400 anos depois, vai ser não uma nação dividida, cheia de brigas e intrigas, mas uma nação reconciliada, porque os 12 vão se reconciliar no capítulo de número 50. Mas para isso, esse será o nosso tema: família da aliança. Seguindo a verdade em amor, em viver, ensinar e servir. Queria que toda a igreja pudesse falar: família da aliança. Mais uma vez. É isso que Deus vai construir na família de José. É isso que Ele vai construir nessa família toda quebrada, toda destruída, toda cheia de intriga. Esse ódio que José fomentou, porque ele não soube lidar com os pecados de seus irmãos, ele não soube lidar com o privilégio que seu pai depositou sobre ele, ele não soube lidar com o privilégio que Deus entregou para ele dos sonhos e das visões. Ele não soube lidar. Deus teve que treinar esse menino, teve que humilhar ele. No final de Número, no capítulo 50, a gente vê também toda a dor e o sofrimento desses outros 11 homens, que venderam José, tentaram matar José e disseram para o seu pai que José havia sido morto por uma mentira. Eles viram a dor do seu pai
morrendo dia após dia, numa tristeza única. Ele achou que, por causa do pai ter sofrido tantos danos, ele suportaria mais essa. Mas toda vez que ele olhava para a cara do pai, entrava na tenda, ele via um homem com semblante totalmente destruído, arruinado. Isso foi destruindo o coração deles. O final do capítulo número 50 mostra a reconciliação. Depois da morte de Jacó, os seus irmãos e José se abraçam unidos no verdadeiro amor. Por quê? Porque Deus trata a nossa família, porque é uma família da aliança. Não é uma família quebrada, de quebra de aliança. É uma família da aliança. Nessa noite, eu queria deixar isso para você. É por isso que nós vamos trabalhar. Família da aliança é a primeira coisa. Encontro de casais vão entrar, família da aliança. Vai começar o nosso processo de família de encontro de casais nessa igreja. Família da aliança. A gente vai ver casamentos verdadeiramente formados em aliança. A gente quer casamentos sólidos nessa igreja. Não casamentos de aparência, casamentos verdadeiros. Não casamentos de papel, mas casamentos de uma aliança verdadeira e concisa. Para que uma vez uma família de aliança, ela entenda que a gente deve viver essa verdade e seguir essa verdade em amor. E como esse amor vai se manifestar? Num viver, num ensinar e no servir. Se a gente vai seguir a verdade em amor, a gente vai ter que aprender a fazer isso, a tratar dos pecados, a tratar dos nossos elogios que vêm até nós e a tratar dos projetos que Deus coloca nos nossos corações, de maneira que a gente possa falar sem ser soberbo, sem ser superior, mas falar para que todos juntos se unam para fazer esse projeto prevalecer, porque é do Senhor, e é para o Senhor. Que Deus em Cristo possa dar um coração para nós, a ponto de a gente olhar o pecado do nosso irmão e a gente possa relatar ao Pai, não a mim, mas ao Pai: ajuda meu irmão, Senhor. Ajuda o meu irmão, Senhor. Fortalece, tem misericórdia dele. Traz ele de volta, Senhor. Que quando os elogios vierem a nós, seja ao Senhor, não a mim, mas ao Senhor. Não a nós o louvor, mas ao Senhor o louvor. E quando os projetos que Deus colocar, e Ele vai colocar no teu coração, para tu servires na casa do Senhor, na tua obra, no teu trabalho, em qualquer lugar, você vai precisar de gente. Você vai precisar de pessoas e de uma família que se una em torno desse projeto. Porque é projeto de salvação. Porque Deus não dá nada para nós se não for o resultado, no seu final, trazer salvação. Pois foi isso que Ele fez de José. Ele colocou José como primeiro, e que todos se inclinavam, não era para engrandecer José, era como José próprio diz: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem para vos dar essa tão grande salvação que hoje se vê. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Incline sua cabeça e ore ao Senhor.